das discussões bem fortes na academia, nas universidades, é como fazer o resultado das suas pesquisas chegar nas pessoas e fazer efeito realmente no mundo real. E então esse projeto aqui do podcast do Taquara em Foco vem nessa linha de ajudar a fazer com que as pesquisas sejam discutidas na população. Então esse aqui é um projeto piloto que a gente está fazendo a partir da dissertação de mestrado apresentada pela Gabriele Alves Garcia no ano de 2024. Espero que vocês gostem. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem profunda, sabe? De uma pesquisa sobre uma lei super importante na educação brasileira. A Lei número 10.639, lá de 2003. Aquela que tornou obrigatório ensinar história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. A questão é, 20 anos depois, o que mudou de verdade? A nossa base aqui é uma dissertação de mestrado fresquinha, defendida em 2024 na FACAT, pela Gabriele Alves Garcia. O título já diz muito. O que mudou em 20 anos sobre educação para as relações étnico-raciais? A efetividade da Lei número 10.639/03 nos municípios de Parobés e Taquarás. Então a ideia é entender não só a lei no papel, mas como ela é sentida, como ela é vista e principalmente aplicada ali no dia a dia das escolas, sabe? Pelo que os professores e os alunos dessas cidades contaram. Um desafio e tanto, né? Com certeza. E é fundamental a gente lembrar, né, de onde essa lei veio. A 10.639 não surgiu do nada, não foi uma canetada qualquer. Ela foi, na verdade, uma conquista imensa, histórica, do movimento negro unificado. Um passo gigantesco na luta contra um racismo que a gente sabe que não é só de pessoa para pessoa, mas está na estrutura, né? E contra aquela visão de Brasil muito focada na Europa, que sempre deixou de lado outras culturas tão importantes. E a dissertação reforça bem isso. O objetivo da lei era muito claro. Era para combater desigualdade, para incentivar uma educação que fosse de fato antirracista e, olha, finalmente dar o devido valor para tanta coisa rica que veio da África e dos afro-brasileiros para formar o que a gente é hoje. Contribuições que, a gente sabe, foram sistematicamente apagadas ou, pior, distorcidas nos livros, nos currículos de sempre. A pesquisa da Gabriele vai justamente aí. Essa intenção tão nobre, ela virou prática mesmo nessas cidades lá do Sul. E para achar essa resposta, a metodologia foi bem direta ao ponto, né? Pelo que eu vi, foram questionários individuais, aplicados para 2 grupos principais, os professores, que a pesquisa chama de grupo A, e os alunos do 3º ano do ensino médio, o grupo B. Certo. E as escolas foram 3, né? O Colégio Municipal Teófilo Sauer, e a Escola Estadual Felipe Marx, lá em Taquara, e a Escola Estadual José Augusto Hennemann, em Parobé. No fim, foram 32 professores e 199 alunos. É uma amostra considerável para a gente ter uma ideia do que está rolando por lá. O Rio Grande do Sul não foi por acaso. A dissertação até destaca isso, a importância de olhar para esses contextos locais específicos. A gente está falando de uma região que tem uma marca muito forte da colonização alemã. E isso, como a pesquisa sugere, pode criar dinâmicas diferentes sobre raça e identidade, talvez de um jeito que não aconteça em outros lugares do Brasil, sabe? Isso deixa a coisa mais complexa, né? Implementar uma lei nacional sobre cultura afro-brasileira num lugar com essa história. Olhar para essa realidade local ajuda a gente a entender por que uma mesma lei às vezes funciona de um jeito num lugar e de outro jeito em outro. Interessante essa coisa da história local influenciando. E a pesquisa foi além dos questionários, né? Parece que também analisaram os planos municipais de educação, os PMS. O que esses planos mostraram? Havia um compromisso ali das prefeituras com a lei? Pois é, olhar os PMS foi um contraponto importante. A dissertação viu que, assim, embora os documentos até citem a lei federal ou falem de diversidade, geralmente é muito genérico. Sabe, falta detalhe, falta dizer como fazer para integrar de verdade o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana no currículo da cidade. Não tinha, assim, metas claras ou estratégias concretas nesses planos para garantir que a Lei 10.639 fosse aplicada mesmo. Isso já meio que acende um alerta, né? Uma possível distância entre o que está no papel, no plano oficial, e o que acontece na sala de aula. E os questionários depois meio que confirmam isso. Ok. Então, vamos para os resultados dos questionários, começando pelos professores. O grupo A. O que mais saltou aos olhos ali nos relatos deles? Eles conhecem a lei, estão aplicando? Olha, os resultados pintam um quadro complexo. A maioria dos professores disse que sim, que conhece a temática étnico-racial e que aplica a lei de alguma forma. Isso, em si, já é um ponto positivo, né? Agora, quando a gente cava um pouquinho mais, a gente vê que o conhecimento dos documentos que dão a base mesmo, a parte pedagógica, tipo as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, as DCN-ERR, esse conhecimento é bem limitado. E tem um dado que preocupa. Uma parte dos professores admitiu, assim, abertamente, que não aplica a lei. Nossa, e qual a visão geral deles sobre a importância da lei? Mesmo com as dificuldades, eles acham que ela é importante? Sim. A maioria reconhece e muito a importância da lei. Muitos veem como algo fundamental para ter mais igualdade, mais respeito pela diversidade, para valorizar a cultura afro-brasileira. Eles até contaram várias atividades que fazem. Debates, passam filmes sobre o tema, chamam para palestras, pedem trabalho sobre personalidades negras. Mas, como dizem, né, nem tudo são flores. As dificuldades apareceram bastante. Que tipo de dificuldades eles apontaram?
Era falta de material, Falta de tempo. de apoio da escola. Era um pouco de tudo isso, sabe? Professores falando da falta de recurso didático mesmo, material adequado, específico. Da falta de formação continuada, uma formação que prepare de verdade para lidar com o tema em profundidade. E uma reclamação que apareceu muito, muito mesmo, foi a superficialidade. Como o assunto acaba sendo tratado de forma rasa, muitas vezes só ali perto do Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. Isso até gerou uns desabafos, sabe? Como um professor que disse se sentir muito triste por ser chamado para palestra só em novembro. Quase como se fosse só para cumprir tabela. Essa questão da superficialidade, de concentrar tudo em novembro, é um sintoma clássico, infelizmente. Mostra bem que o tema ainda não tá integrado de verdade no currículo o ano todo, como a lei e as diretrizes pedem, né? Vira só um evento, não é um processo educativo de verdade constante. Exatamente. E a pesquisa pegou também o lado mais pesado dessa realidade. Teve professor que relatou ter visto racismo ali na cara dura dentro da sala. Um deles foi bem direto. Lembro da negativa, foi discriminação racial, não tolero isso. Outros mostraram uma sensação meio de impotência, sabe? Achar que a lei é mais um símbolo do que algo que funciona na prática, ou que bate de frente com resistências da própria sociedade. Teve uma fala forte: nossa sociedade branca não faz jus. Nossa, essa fala é muito forte mesmo. Ela aponta direto para essa tensão, né? Entre o que a escola tenta fazer e as estruturas sociais maiores, que são difíceis de quebrar. Sim. Mas, apesar desses relatos mais difíceis, também apareceram exemplos de coisas boas, de práticas que funcionam. Além dos debates e filmes que eu falei, eles mencionaram projetos como Somos Todos Iguais, fizeram máscaras africanas, cartazes contra o racismo, pesquisas sobre gente importante, tipo abolicionistas negros, e até fizeram bonecas abayomi. Isso foi uma atividade específica que contaram lá na escola José Augusto Heinemann, em Parobé. O que é fascinante nisso tudo, e a dissertação explora bem, é justamente essa contradição, né? Professores que sabem que a lei é crucial, importantíssima, mas que ao mesmo tempo enfrentam barreiras gigantescas para colocar em prática de um jeito que faça diferença. Sejam barreiras de estrutura, de falta de formação, de recurso ou até de resistência mesmo, velada ou não. Isso leva a gente direto para a questão do racismo estrutural, que a dissertação discute bastante, citando autores como Silvio Almeida, por exemplo. Você pode explicar um pouquinho melhor essa ideia do racismo estrutural nesse contexto da escola? Como que ele se manifesta aí? Claro. O racismo estrutural, ele não é só o ato individual de preconceito, né? Embora inclua isso também. Ele se refere a como o racismo tá meio que embutido nas instituições, nas regras, nas práticas do dia a dia. Muitas vezes sem que as pessoas percebam ou de forma invisível para quem está numa posição de privilégio. Na escola, por exemplo, ele aparece na força que um currículo centrado na Europa ainda tem. Na falta de representatividade negra nos livros, nos materiais e até entre os próprios professores em cargos de liderança. Aparece na forma como o tema da diversidade racial é tratado às vezes como algo extra, um problema a mais para lidar. A pesquisa sugere que essa dificuldade toda em aplicar a Lei 10.639 de forma mais profunda, essa superficialidade, essa resistência meio escondida, tudo isso pode ser um reflexo dessas estruturas maiores. A escola sozinha, sem um apoio forte, sem formação de verdade, tem muita dificuldade em romper com isso. Faz muito sentido. É uma briga bem maior do que parece só olhando para além, né? E se essa é a visão de quem ensina, com todas essas complexidades, como será que a lei está chegando para quem deveria ser o principal beneficiado? O que os alunos, o Grupo B, contaram. Eles sentem algum impacto dessa lei no dia a dia deles? Olha, aqui os resultados foram, eu diria, ainda mais preocupantes. Um ponto que apareceu muito forte foi o desconhecimento. Muitos alunos disseram que nunca ouviram falar da Lei 10.639-03 pelo nome, nem mesmo do termo educação étnico-racial. Eles até reconhecem que já tiveram algum contato com história e cultura afro-brasileira na escola, sim, mas a percepção geral é que isso acontece de um jeito muito pontual de novo, o foco no 20 de novembro, e muito superficial. Quer dizer, a própria existência da lei, que na teoria é um direito deles, não chega ao conhecimento de muitos estudantes. É isso, exatamente. E isso, claro, acaba se refletindo na visão que eles têm sobre a efetividade da lei. A maioria dos alunos foi bem crítica mesmo. Eles disseram que acham que a lei, na prática, não está ajudando a diminuir o racismo ali no ambiente escolar. E os argumentos deles são fortes, sabe? Dizem que o racismo continua lá, firme e forte, muitas vezes escondido atrás de brincadeira ou zoação, que o jeito que a escola aborda o tema é raso demais. Teve um aluno que usou a expressão passa-rats, é muito raso, que falta conectar com a vida deles, com a realidade. É um retorno bem duro, né? Eles simplesmente não veem a mudança acontecendo no cotidiano deles. Não veem. Alguns até falam que a lei poderia ter potencial, mas sempre com uma condição bem clara, se fosse bem aplicada. O que, na visão deles, não acontece. E o mais grave, eu acho, é que essa percepção não vem do nada. Uma parte bem significativa dos alunos contou que já sofreu ou já viu discriminação racial dentro da escola. Nossa, a pesquisa traz exemplos concretos disso, do que eles vivenciaram? Traz sim, e são exemplos que doem, sabe? Mostram como o racismo tá ali no dia a dia. Apelidos horríveis como macaco, comentários maldosos sobre cabelo afro, piadas racistas, situação de deixar alguém de fora de propósito. Teve até uma aluna que falou que sofria racismo em casa também, o que mostra como esse problema ultrapassa os muros da escola, né? Isso é devastador. Mostra que
A escola, que deveria ser um lugar seguro, né? Um lugar de combate ao preconceito, muitas vezes acaba sendo um espelho, reproduzindo as mesmas violências que existem na sociedade lá fora. E quando perguntaram para eles sobre as atividades ligadas ao tema que eles lembravam, as respostas também foram misturadas. Eles citaram palestras, filmes, algumas apresentações, cartazes, pesquisas sobre personalidades como a tia Seata, mas, por outro lado, criticaram bastante atividades que eles acharam infantis demais ou desconectadas da realidade deles ali no ensino médio. Tipo, desenhos para pintar, ou, como o aluno descreveu, atividades para fundamental. Triste. Isso mostra uma falha na abordagem pedagógica, talvez. Com certeza. Indica uma possível dificuldade dos educadores em achar jeitos de abordar o tema que sejam relevantes, que provoquem uma reflexão crítica e que sejam adequados para a idade e para as experiências desses jovens do ensino médio. Não é só falar sobre, né? Tem que conectar com a vida deles, tem que ir mais fundo. Mas, nem tudo foi crítica negativa. Teve um ponto que brilhou positivamente, especialmente numa das escolas, a Felipe Marques, lá de Taquara. Vários alunos de lá falaram e repetiram isso, do impacto que um professor negro específico teve. Pelos relatos, esse professor dividia as experiências pessoais dele e abria discussões muito francas sobre racismo. Isso parece ter feito uma diferença enorme para eles. Esse exemplo é importantíssimo. Ele mostra o poder que a representatividade tem, sabe? E de uma pedagogia que é vivida, que é real, não só teoria de livro. A experiência pessoal que ele compartilhou pode ter um impacto que talvez nenhuma palestra formal conseguiria ter sozinha. Mostra que sim, dá para fazer diferente e tocar os alunos de um jeito profundo, mesmo dentro de um sistema com tantos problemas. Analisando a visão dos alunos como um todo, fica muito clara essa distância, né, entre o que a política pública queria e o que eles vivem na pele. Aquele objetivo tão bonito da lei de ter uma educação antirracista, de valorizar a cultura afro-brasileira, parece que ele se perde no meio do caminho, não chega de forma forte e transformadora para muitos estudantes. E a persistência do racismo que eles relatam, mesmo 20 anos depois da lei, é quase um soco no estômago, né? Exatamente. Reforça muito aquela tese da dissertação. A escola não está isolada do mundo, ela reflete e, muitas vezes, reproduz as dinâmicas da sociedade. Mudar o currículo no papel é um passo, claro, necessário, mas não é suficiente. Precisa vir junto com ações muito mais amplas, mais profundas, de combate ao racismo estrutural, dentro e fora da escola. E o mais interessante é que, apesar de toda a crítica ao jeito como é feito, os alunos parecem querer aprender sobre isso. Muitos deles mostraram que valorizam sim o conhecimento sobre história e cultura afro-brasileira, que reconhecem que isso é importante para combater o preconceito. A crítica deles é ao como, à superficialidade. Isso desafia a gente a pensar que tipo de pedagogia a gente pode usar para tornar esse ensino realmente significativo para eles. Essa questão da diferença entre as escolas também ficou marcada, né? A Felipe Marques parece que se destacou um pouco por causa desse professor, mas e as outras? Como foi nelas? Sim, a pesquisa sugere que tem diferenças. A Felipe Marques, como a gente falou, se destacou positivamente por causa desse professor que os alunos mencionaram tanto. Nas outras duas, o colégio Teófilo Sauer, que é municipal em Taquara, e a escola José Augusto Hennemann, estadual de Parobé, a percepção geral tanto dos professores quanto dos alunos foi de uma abordagem mais limitada. Talvez mais focada em eventos pontuais, sabe? E o conhecimento médio sobre a lei e os documentos que apoiam pareceu um pouco menos aprofundado, embora eles também fizessem atividades, claro. E essa variação, né, entre escolas, mesmo em cidades vizinhas, só reforça a ideia de que a aplicação da lei depende muito de fatores bem locais, da direção da escola, da formação que os professores que estão ali têm, se existe algum projeto específico rolando, talvez até da pressão da comunidade escolar. E como a gente viu antes, isso também se conecta com a falta de diretrizes mais fortes lá nos planos municipais de educação. Planos mais detalhados poderiam ajudar a unificar um pouco mais, a fortalecer a aplicação da lei em todas as escolas da cidade. Sem essa orientação clara de cima, fica muito na base da iniciativa de cada escola, de cada professor. Chegando então no balanço final da pesquisa, qual é a grande conclusão que a dissertação da Gabriele Alves Garcia traz pra gente sobre esses 20 anos da Lei 10.639 em Taquara e Parobé? Olha, a conclusão central é clara e, de certa forma, preocupante. Apesar de ser um marco legal fundamental, fruto de muita luta do movimento negro, a efetividade da Lei 10.639 nas escolas que foram pesquisadas ainda é bem limitada, mesmo 2 décadas depois. A aplicação, na maioria das vezes, é superficial, é desarticulada, muito concentrada em datas como 20 de novembro, e parece distante do dia a dia, das experiências reais dos alunos. A pesquisa aponta 2 grandes nós: a falta crônica de formação adequada para os professores trabalharem as relações étnico-raciais de um jeito crítico e constante, e a força que ainda é enorme do racismo estrutural, que está em toda a sociedade e, claro, entra na escola também. É um diagnóstico bem duro, mas baseado no que eles ouviram lá, né? Só que a pesquisa também mostra algumas nuances, alguns pontos importantes, certo? Não é um quadro só negativo. Exato, é muito importante ponderar. Primeiro, a lei, não dá pra negar, ela cumpriu um papel, sim. Ela botou o debate sobre relações étnico-raciais na agenda da escola de um jeito oficial, abriu portas que antes estavam fechadas. Segundo, como a gente viu no exemplo daquele professor da Felipe Marques e nos relatos de outros professores sobre o que eles tentam fazer, existem sim educadores muito engajados, fazendo um trabalho importante que faz diferença, mesmo remando contra a maré das dificuldades todas. E tem a visão dos alunos também, que a gente não pode simplesmente ignorar, né? Justamente. Apesar de serem muito críticos sobre como a lei é aplicada, a maioria dos alunos reconhece a importância do tema. Eles querem aprender, querem discutir, querem uma sociedade mais justa. Isso mostra que existe uma demanda da parte deles
por uma abordagem mais séria, mais profunda e não menos. A dissertação também dá um contexto sobre a motivação da autora, a Gabriele Alves Garcia. Sendo uma mulher negra pesquisadora, ela fala desse desejo de entender essa realidade para poder ajudar a transformar as coisas para as próximas gerações. E aí, nesse contexto, ela agradece o financiamento que recebeu para pesquisa via CAPES durante o governo Lula e faz um contraste com cortes em bolsas que aconteceram no governo anterior, o Bolsonaro. A gente reporta isso como parte da visão da autora sobre como a pesquisa dela foi possível, né? Destacando a importância que ela vê no investimento público para a gente poder diagnosticar problemas sociais sérios como o racismo na educação. Então, resumindo um pouco a nossa exploração aqui, essa análise da dissertação deixa bem claro como é complexo transformar uma lei, mesmo uma lei tão necessária e bem intencionada, em mudança social de verdade ali no chão da escola. 20 anos depois da Lei 10.639, a distância entre o papel e a vida real de muitos alunos e professores em Taquara e Parobé ainda é bem grande. O que isso tudo quer dizer pra gente, afinal? Quer dizer que a jornada para ter uma educação que seja de fato antirracista, que celebre e valorize toda a diversidade brasileira, essa jornada é longa e ela exige muito mais do que só ter uma lei aprovada no Congresso. Perfeito. A pesquisa da Garcia coloca a gente de frente com os limites da lei por si só. Se mesmo com uma lei específica, pensada justamente para isso, para combater o racismo e valorizar a cultura afro-brasileira, a aplicação ainda patina, fica na superfície e o racismo continua sendo uma realidade tão dolorosa dentro da escola, a gente é obrigado a perguntar: que outras mudanças, que vão além do currículo formal, além da letra da lei, são necessárias? E são urgentes. E eu deixo aqui uma provocação final para a gente pensar. Como que a sociedade inteira, as famílias, as comunidades, os movimentos sociais, as instituições culturais, as secretarias de educação, os governos, como que todo mundo pode de verdade ajudar as escolas a irem além dos gestos simbólicos? Como que a gente pode, coletivamente, criar práticas pedagógicas que sejam genuinamente transformadoras, antirracistas, que façam jus à luta histórica que criou a Lei 10.639 e que respondam a esse desejo de mudança que a gente ouviu na voz da pesquisadora, dos alunos e dos professores desse estudo? A própria autora sugere levar essa discussão para fora da escola, até para o mundo corporativo. Fica a pergunta no ar: como a gente amplia essa consciência e, mais importante ainda, como a gente transforma isso em ação concreta, que realmente mude as coisas?